Acho que essa é a minha, minha entrada. Global Fact 8. Sim, eu sou Fenton O'Donnell. Sou do Instituto Open Data, em Londres, no Reino Unido. Comigo estão Andy Dudfield, da Volfact, também no Reino Unido. Pablo Fernandes, na Argentina, do Chequeado, uma agência de verificação de fatos. E Kate Wilkinson, da Africa Check. Na, geralmente ela fica na África do Sul, mas ela também está no Reino Unido neste momento. Então, o que acontecerá aqui nesses próximos minutos é que eu vou dar uma visão geral do tópico e depois vamos passar para uma conversa em mesa redonda e depois vamos ter algumas perguntas de vocês no final e feedback e experiências que vocês tenham tido com as estatísticas de verificação de fatos. Então, para começar, sim, fazer a verificação de fatos é verificar a verdade de departamentos de saúde, pesquisas, e eles compõem o que é o sistema de estatística nacional de um país, mas isso particularmente se concentra, o nosso trabalho se concentra em dados e estatísticas publicadas por organizações e escritórios nacionais, ou seja, agências que são os órgãos do país, os órgãos oficiais nacionais. Você provavelmente tem um no seu próprio país, então, por exemplo, temos a Statistics South Africa, temos o Departamento de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, o Instituto de Estatísticas Nacional e do Censo na Argentina, a Índia tem o Ministério de Estatísticas e de Implementação de Programas. E o que é interessante é que nos Estados Unidos essa tarefa é dividida entre diversos departamentos e agências diferentes. Então, só para dar uma ideia de por que estamos trabalhando juntos, por que esse projeto existe, é uma cooperação entre as 4 organizações. É um projeto fundado pela Google.org, que é uma parte do Google, e é uma parte do desafio do impacto de inteligência artificial. E há diversas partes aqui desse tópico. Uma é desenvolver tecnologia para ajudar a automatizar e desenvolver ferramentas para verificadores de fatos. A outra que estamos considerando é criar orientação e tentar melhorar os dados de estatísticas nacionais, de forma que os verificadores de fato tenham maior facilidade para realizar o seu trabalho, mas também seja mais fácil de criar ferramentas de software. Eu mencionei nós, mas eu também gostaria de mencionar que há outras pessoas nas outras organizações que também têm nos ajudado. Então, se nós tivermos o trabalho de um processo de um verificador de fatos, certo? Então, eles podem verificar uma ligação, o site que eles estão verificando, tem um contexto. Uma parte importante é achar dados-fonte e verificar esses dados-fonte e representar esses dados-fontes para os públicos, certo? Então podemos ver que uma parte importante é nós podemos verificar uma alegação, a não ser que ela exista, e isso pode ter uma lentidão se for difícil achar estatísticas nacionais ou se não pudermos contar com elas. Então, uma boa parte do nosso trabalho é em relação a fazer pesquisas com esses escritórios em todo o mundo e os dados que eles publicam. Nós tentamos ser relativamente amplos em relação a quais estamos olhando, mas temos um certo viés e eu sou limitado pela capacidade de falar inglês, por exemplo. Então, as que nós discutimos são examinadas principalmente que falam inglês, mas às vezes outros idiomas também. E eu nunca vou reclamar de falar pessoalmente de uma agência, mas sim a tentar trazer uma orientação para tentar melhorar a situação em todos os lugares, independente da quantidade de recursos. Nós acreditamos que melhor publicação de dados é possível por parte de todos. Mesmo se forem passos simples, isso é viável e não é caro, não é difícil de se fazer isso, mas passos simples podem fazer uma grande diferença. Então, eu queria falar sobre algumas partes diferentes e falar sobre essas partes do processo de verificação de fatos e como são impactados pelos dados. Primeiro, temos que escolher o que verificar. E há alegações nas mídias sociais. É necessário pensar quais estatísticas existem no país. Isso depende um pouco do que dados estão disponíveis na Agência Nacional. Por exemplo, alguém diz que a inflação subiu 2%,
mas os dados de inflação só são publicados uma vez por ano, você não tem como fazer essa verificação de fatos. Saber os limites também desses dados. E o próximo passo é encontrar esses dados. É fácil procurar esses, usando pesquisas externas e a busca no site. É fácil navegar por todos esses sites e tenho certeza que vários verificadores de fatos já fizeram isso. Nós gastamos muito tempo tentando descobrir isso. São escolhas de design dessas agências em relação a como elas publicam dados. Tenta ter seres humanos disponíveis para ajudar também. Pode fazer uma diferença gigantesca. Ter em termos de escolhas de dados ou publicação de dados, acessar os dados. Então, os dados podem ser publicados, podem ser num PDF, num arquivo em Excel ou num Wonder Page. Então, todas essas escolhas, todos esses formatos realmente fazem a diferença no que nós podemos fazer com esses dados. Se for uma imagem, o conjunto de dados está disponível, é fácil de achar, eles publicam em um CSV, e isso pode estar um pouco mais adiante, ser algo um pouco mais avançado. Essas agências podem ter APIs, interfaces de aplicação de programações, em que você pode usar dados sem passar pelos sites. E é interessante, se torna mais fácil desenvolver software acima disso, que pode ajudar no processo de verificação de fatos. Então, a seguir também a análise. Então, esses escritórios nacionais, eles não só apresentam conjuntos de dados brutos, eles também fazem relatos, eles dão visualizações, eles às vezes também usam imagens simples, às vezes tem visualizações interativas, vídeos, e tudo isso dá contexto a esses números. Então, às vezes, esse contexto fornecido pela agência é de boa qualidade, pode ser usado pelo verificador de fatos, mas às vezes o verificador de fatos tem que criar a sua própria análise também. Então, mais uma vez, se você tiver que colocar algo no Excel e começar a montar os gráficos, se esses dados estiverem num PDF, eu preciso copiar e colar todas as tabelas. Isso reduz a velocidade do processo de verificação de fatos. E todos nós sabemos que a questão de tempo é muito importante na verificação de fatos. E uma questão importante quando entrevistamos verificadores de fatos e perguntamos o que é mais importante para você nas estatísticas nacionais e como eles publicam dados, ser capaz de entrar em contato com eles e dizer, ter capacidade de entrar em contato, simplesmente ter esse nível de confiança. Não importa se é por telefone, se é por e-mail ou qualquer outra forma de contato, mídias sociais, mas ter alguma pessoa confiável que possamos entrar em contato, de quem podemos ter informações. Esse conjunto de dados existe, podemos fazer uma análise adicional. Com quem eu devo falar? Às vezes um conjunto de dados pode estar incorreto e você não sabe com quem você precisa falar. Então você pode passar pela recepção, falar com 3 ou 4 pessoas, mas tudo isso cria uma lentidão, cria um gargalo. E o último ponto, e aí vamos passar para a mesa redonda, com relação a um verificador de fatos, vai apresentar esses dados ou essas informações para os leitores. Então eles têm que dizer: é necessário apresentar os dados, apresentar a análise e aí apresentar também o contexto relacionado a esses dados. É fácil de referenciar como se escolhe. Eu vou colocar um link para os dados, mas eles colocam um link ao conjunto de dados, ao relatório com os dados, ao site com os dados. Como esse referenciamento é feito? Então essa pergunta também existe. E a última coisa que eu tenho a dizer é: nós estamos criando uma orientação e expandindo todas essas questões. É um um breve relatório, mas também um conjunto de slides anotado para referências mais simples e mostrando esses exemplos em maiores detalhes, entrando mais nessa questão. O último objetivo é ajudar os verificadores de fatos a aceitar que e quando eles publicam dados, a forma como eles sempre vão continuar publicando, mas os verificadores de fatos são usuários de impacto dessas estatísticas nacionais. E esses departamentos de estatística sempre estão buscando essas pessoas e talvez não entendam o suficiente, não valorizem o suficiente. E deveriam estar criando um melhor relacionamento, porque os verificadores de fatos façam com que essas estatísticas sejam utilizadas. Eles disseminam
essas informações e tem um impacto na sociedade. Então, criar esse relacionamento e também evitar... você poderia, por favor, fazer esse próximo passo, como o nosso país vizinho, e para que todos possam seguir adiante e criar dados mais bem publicados, basicamente. Sim, eu tenho certeza que há muitas formas de qualquer membro dos painéis, se você quiser saber mais sobre esse tópico, ou quiser comentar sobre a primeiro rascunho, entre em contato. Então, esse é o meu pequeno discurso. Agora eu vou abrir para o resto dos membros aqui do painel. E eu gostaria de pedir a eles, primeiro de mais nada, dizer obrigado por estar aqui, é um prazer rever vocês. E vocês têm algum exemplo em que o acesso a esses dados no país, eles fizeram certas melhorias que vocês repararam, o que realmente ajudou com o seu trabalho? E quais foram essas melhorias? Como isso ajudou no trabalho? Posso começar aqui? Por favor, fique à vontade. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Como o Venton disse, meu nome é Kate Wilkinson e eu sou a vice-editora da África Tcheca, que foi a primeira organização de verificação de fatos da África. E nós temos diretores e equipes que estão trabalhando em 4 países. Então temos uma equipe na África do Sul, na Quênia, Nigéria, Senegal, em que usamos essas bases para cobrir a região e fazer a verificação de fatos de importantes dados e debates. Este é o primeiro ponto que devemos fazer aqui, é que o Africa Check está numa situação muito única, que opera em uma série de países diferentes. Então, este é um ponto positivo, porque nós conseguimos lidar com muitos órgãos diferentes, vemos diferentes formas de operar, diferentes formatos de lançar estatísticas. Podemos aprender o que é bom, mas também é um pequeno problema, porque em alguns países temos dificuldades, temos desafios de acesso, não só a dados de boa qualidade, mas também informações sobre dados ruins. E no começo, quando começamos a operar, nós estávamos na África do Sul. Essa experiência se relaciona a esse país, mas também a outros. Falando com os meus membros do painel, que vão compartilhar essa experiência. Muitas vezes, quando você tem uma organização, e isso talvez esteja reduzindo, porque a verificação de fatos se tornou um movimento global, muito mais amplo, mais pessoas estão cientes, mas no início, a nossa experiência é que eles não sabiam o que nós queríamos deles. Nós entraremos em contato com as pesquisas, estamos tentando criar problemas, nós vamos dar o acesso, mas por que vocês estão fazendo todas essas perguntas sobre a pesquisa e a amostragem, as questões? Então, é uma questão de engajamento, de educação em relação ao nosso trabalho, para que haja uma compreensão comum do que nós queremos, o que eles podem nos fornecer e como nós vamos utilizar isso. Então, realmente, esse é o trabalho de base que precisa ser realizado, seja você trabalhando na África do Sul, no Quênia, Nigéria. E para somar a isso, um relacionamento realmente é algo constante que você precisa nutrir e promover. E o que eu percebi que é muito benéfico, que vale muito a pena, é, depois de receber as estatísticas e publicar a verificação de fatos, é aí que você começa a ter esse relacionamento e mostrar para o escritório o que o seu trabalho está fazendo e falar com os especialistas, com a pessoa de comunicação, agradecer pela assistência e dizer: é isso que nós fizemos, alguém fez essa alegação sobre esse tópico importante e era falso. Nós usamos os dados de vocês para mostrar isso e esse é o impacto que isso teve. E ao longo dos meses e dos anos desse relacionamento, há uma compreensão do que cada parte está tentando fazer e o que vocês podem obter juntos. Muito obrigado, Kate. Posso comentar? Claro, Pablo. Só gostaria de acrescentar ao que a Kate disse. E, antes de mais nada, agradecer ao convite, pela apresentação, pela introdução. Sou Pablo Fernandes, do Chequeado, na Argentina. E a sua pergunta ressoa muito conosco, porque quando o Chequeado começou há 11 anos,
a instituição de estatística nacional, Instituto de Estatísticas Nacionais, não estava criando boas estatísticas. Na verdade, de certa forma, não era o desemprego real ou a inflação real. Então, para nós, essa pequena coisa era muito importante. Eu sei que vocês sabem, mas para o público é interessante que durante esse projeto nós mudamos de governo, houve uma mudança e o banco de dados continuou igual. Esse pequeno passo para nós foi muito importante. E a API que foi criada pelo governo anterior ainda é mantida por este governo, que é de um partido diferente. Essa pequena coisa para um país desenvolvido, para nós, é algo que nós celebramos. E, na verdade, nós falamos com o governo simplesmente para dizer que nós somos usuários disso, nós somos usuários e que nós realmente precisamos dessa API, precisamos que ela continue funcionando e talvez até melhore no futuro. Quando houve essa mudança de regime, nós ficamos com medo que houvesse um problema, mas isso não aconteceu e eu sou muito grato a isso. Pablo, eu poderia perguntar por que os dados mudariam entre os diferentes governos? Qual é a visão? É uma extensão de propriedade? Por que isso aconteceria? De certa forma, é essa noção de propriedade. Por outro lado, normalmente, na verdade, as estatísticas são algo muito político na Argentina. Então, quando muda o governo, a questão é, geralmente, às vezes, a forma como as estatísticas são mensuradas mudam. Não é a forma como a coisa deveria acontecer, mas é o que acontece. Então a ideia é que é por isso que estamos celebrando isso. E às vezes as pessoas que estão a cargo das estatísticas mudam. Não é um cargo técnico, mas é um cargo político. E é por isso que nós estamos celebrando este pequeno passo. Excelente, obrigado, Pablo. E talvez eu possa acrescentar algo, mas a menos que você queira acrescentar algo a isso. O que você gostaria de dizer, Andy? Eu acho que eu posso dar um pouco de como a Full Facts funciona com agências de estatísticas. Nós já estamos operando há cerca de 10 anos. Nós passamos muito tempo trabalhando com as agências de estatística, as agências governamentais, e talvez estejamos em uma posição única, porque eu já trabalhei para uma dessas agências e agora eu trabalho com verificação de fatos, então eu tenho essa ponte entre os dois mundos. E acho que a Full Fact tentou se engajar com a comunidade estatística de uma série de formas diferentes. Uma parte é através de sistemas mais amplos de feedback, então se envolver em sistemas econômicos e dar feedback à comunidade estatística, tentando influenciar coisas como garantir que as estatísticas sejam apresentadas de forma que realmente descrevam o mundo da pessoa comum. Um bom exemplo é a disparidade entre os salários, entre os gêneros. Nas estatísticas do Reino Unido, isso estava na pesquisa anual de horas e de receitas, que soa muito seco, mas são informações interessantes. Então a Full Fact e outras estão tentando garantir que haja uma conversa para que seja mais fácil de descobrir esse conteúdo. Também houve trabalho em relação à governança de sistemas estatísticos. Então fizemos a revisão do Código de Práticas junto com a Autoridade Britânica de Estatísticas. E uma das coisas mais importantes são as mudanças pequenas também. Uma das coisas que muito me interessou são coisas como melhor explicação da margem de erro nos dados estatísticos. Então, a Agência de Estatística no Reino Unido fez um bom trabalho de adicionar linhas que indicam a possibilidade de margem de erro. Isso é útil para explicar o contexto de alguns números que são difíceis de utilizar, que estão relacionados, por exemplo, à imigração. Além disso, nós também fizemos trabalho para garantir que notificações de correção e que o contexto seja adicionado, as estatísticas sejam mostradas de forma mais permanente. Uma das questões é as estatísticas estão sendo atualizadas depois da verificação de fatos, só para garantir que seja muito óbvio que houve uma mudança de metodologia ou uma revisão de alguma forma para garantir que essa jornada seja concluída. E eu acho que uma das coisas que foi uma das mais úteis, que foi algo que foi mencionado desde no começo, essa facilidade de contato. Acho que uma das coisas que a Agência de Estatística do Reino Unido fez com maior sucesso e que foi mais úteis
é que eles têm um contato individual em cada liberação, cada publicação de estatística. Então, sempre temos um e-mail de uma pessoa. Isso provavelmente foi uma das coisas mais úteis para garantir que nós possamos rapidamente e facilmente ter esse contato, falar com as pessoas certas e ter o contexto de que nós precisamos. Temos tem o contexto de questões mais tecnológicas, a parte de dados, mas essa pequena escolha, essa escolha individual de dizer a alguém que você sempre pode consultar, foi uma forma muito poderosa de criar esse relacionamento com o nosso escritório de estatísticas. Posso só mencionar uma coisa, Fantan, só para dar uma perspectiva diferente do trabalho que nós fazemos. Eu acho que eu posso compartilhar também duas experiências muito diferentes que nós tivemos com relação a trabalhar com as agências nacionais e essa questão de ponto de contato e a experiência desse relacionamento. Na Central África, com quem eu trabalhei, a nossa estratégia, o escritório de estatísticas da África do Sul, nós temos um bom relacionamento com eles e eles têm uma estrutura de comunicação muito aberta. Então você pode seguir a pessoa de comunicação e o escritório de mídia e eles vão colocar você em contato com um especialista, mas todos os especialistas, todos os detalhes de informações estão listados no próprio website. Então você pode ligar para alguém diretamente, pode fazer a pergunta e todos podem falar com a mídia e dar respostas. E nós temos até pessoas excelentes que são aliados incríveis que nos mandam um e-mail às 2:30 da manhã porque terminaram o seu trabalho e finalmente conseguem responder a nossa pergunta. Eles fazem um trabalho incrível de nos ajudar. Mas em comparação, parte do nosso trabalho na nossa Nigéria pode ser muito mais difícil, porque a estrutura de comunicação dessa agência de estatística nacional é muito diferente. Há apenas uma pessoa que pode falar com a mídia ou com verificadores de fatos. Nenhum outro especialista tem essa permissão. E todas as comunicações passam por essa pessoa. E muitas vezes o papel dessa pessoa não se encaixa com as questões muito técnicas que queremos perguntar. Nós queremos ter uma conversa de 10 minutos com a pessoa que que criou as estatísticas de crianças fora da escola. Queremos perguntar como eles calcularam, qual foi a amostragem, como eles definiram fora da escola e assim por diante. E pode ser uma conversa de 10 minutos ou um vai e volta de 10 semanas com a única pessoa que você pode falar. E isso simplesmente mostra como as restrições com as quais você tem que trabalhar podem ter tamanho impacto na verificação de fatos. E se você pode mudar isso ou não é algo questionável, mas é algo que você precisa estar ciente quando você lida com essas questões. Muito obrigado, Kate. Temos algumas perguntas que estamos recebendo do público, e talvez possamos falar delas agora. Dan Berkeley, olá Dan, perguntou: os conjuntos de acesso são usados ou são principalmente estão relacionados às estatísticas oficiais? Há um papel na verificação de fatos, em buscar esses diferentes? É interessante, eu dei uma pesquisada para tentar entender, não de uma forma muito completa para todas as agências estatísticas do mundo. Então, a pesquisa de conjuntos de dados do Google é literalmente o que parece. É um site separado do Google, em que basicamente ele funciona da forma: conjuntos de dados são publicados na web, e se eles estiverem no formato correto, num formato padrão simples, então essa pesquisa pode indexar e aí ele pode ser pesquisável. Então eu não tenho que entrar em sites que têm esses dados, mas eu posso achar os conjuntos de dados em si. Então sim, o Departamento Britânico de Pesquisas, o NS, que é a de estatísticas do Reino Unido, eu posso pesquisar e os resultados simplesmente surgem de cara. Mas aí eu comparo com as estatísticas da Irlanda, que tem um portal muito bom, com um software open source, bem desenvolvido, com bastante recursos. Por algum motivo, essa busca não é compatível com isso. Eu não vou ocupar o Google ou a agência, nesse caso, mas mais uma vez, essa cadeia na Open Web que está um pouco quebrada. Esses dois itens não falam entre si, eles deviam estar conectados e ser pesquisáveis entre si. Idealmente, você deve ser capaz de pesquisar qualquer conjunto de dados no mundo. E qualquer conjunto de dados, qualquer informação, deve simplesmente, em teoria, no mundo perfeito, nós devemos conseguir encontrar todos. Então, essa foi a minha experiência com isso. Só com essa
ver quais sites estão conectados, quais são compatíveis com essa pesquisa. Você pode ter uma opinião diferente sobre isso, Andy? Gostaria de mencionar. Eu acho que é um bom resumo, definitivamente. Acho que os escritórios estatísticos são universalmente uma das fontes mais importantes de boas informações. E acho que o fato de que esses escritórios de estatísticas, em algumas situações, são políticos, estão fora do governo, publicando informações sobre a sociedade, e é algo muito importante, muito útil para verificadores de fatos. E se as informações puderem ser obtidas pela pesquisa de agregadores, é excelente, mas acho que uma das coisas no processo de verificação de fatos é de onde os dados estão vindo, como são criados, qual é a metodologia que está por trás e garantir que os dados viajem com esse tipo de informação, isso é incrivelmente importante. Então, às vezes, a capacidade de ter acesso e ter esses dados, entender de onde esses dados estão vindo, como estão sendo produzidos, é incrivelmente importante para desenvolver essa confiança que é necessária para a verificação de fatos. Excelente, obrigado, Andy. Vamos responder a outra pergunta aqui que recebemos. Deixa eu verificar o nome. Maurício, espero que eu tenha pronunciado certo. Uma das alternativas às estatísticas oficiais são dados quando eles não quando os leitores consideram. Quem poderia responder isso? Quer dizer, como vocês lidam com isso? Quais são as suas opiniões? Posso mencionar aqui, talvez depois o Pablo também possa comentar, porque acho que talvez tenhamos algumas semelhanças entre as nossas experiências com isso. Acho que aqui temos um argumento muito legítimo. Em muitos países no mundo, há pouca confiança, há baixo nível de confiança com relação às estatísticas nacionais. E isso pode variar simplesmente indo desde o ceticismo em relação a um tópico até uma rejeição completa de qualquer número produzido pelo governo. Eu acho que há algumas coisas que precisamos ressaltar aqui. Pelo menos da nossa perspectiva, em primeiro lugar, quando estamos fazendo a verificação de fatos dos países africanos com os quais trabalhamos, mesmo se as estatísticas nacionais forem consideradas pouco confiáveis, nós sempre as citamos com comentários de especialistas dizendo por quê. E aí é um ponto de partida para uma triangulação para dizer, bom, é isso que as estatísticas nacionais dizem, é por isso que pode estar incorreto, vamos considerar outras fontes para ver onde está a verdade. Mas muitas vezes essa falta de confiança é devido a uma falta de comunicação e de compreensão sobre estatísticas nacionais e como elas são calculadas. Haverá casos em que as estatísticas são simplesmente não confiáveis, mas muitas vezes os verificadores de fatos podem fazer esse trabalho de explicar o processo de como se produz a salsicha e para reconquistar a confiança do público em relação a esses números. Então, sim, é claro, nós consideramos outras fontes estatísticas, não só se essas estatísticas não são confiáveis, mas elas são confiáveis. Todas as fontes de dados durante de um tópico, para que possamos ver, também são semelhantes a algo que está fora da curva, que sugere que as coisas não são exatamente dessa forma. Mas sempre temos uma anedota que eu acho muito interessante, que é, muitas vezes na África do Sul, na Quênia, Nigéria, as pessoas dizem, não, nós não confiamos nas estatísticas nacionais, nós queremos estatísticas do Banco Mundial, da ONU. Nós acreditamos nessa, elas são confiáveis. Mas quando falamos dessas fontes, falamos dos metadados, vem de pesquisas. Então, simplesmente isso vem da ONU, do IME, que parece ser confiável. E acho que precisamos fazer muito em relação a explicar às pessoas que muitas vezes há um bom trabalho estatístico que está sendo feito no país por pessoas de conhecíveis, e essas organizações também têm que fazer o trabalho de despolitizar, tornar mais transparente, incluir o público para que entendam o processo, para que todos nós possamos nos encontrar no meio do caminho e usar esse recurso incrivelmente valioso, não só para informar a política e as opiniões públicas, mas também quando quiser fazer a verificação de fatos. Excelente. Vocês às vezes têm uma espécie de explicação de como as estatísticas são criadas? Como é que a gente pode usar isso na nossa comunidade? Sim. Na África do Sul, que é onde eu tenho mais experiência, você vai ter então muitos detalhes sobre a metodologia,
com os relatórios de estatística. Se você tiver a possibilidade de entender isso, você conseguirá a informação que precisa. Mas a maior parte das pessoas do público, de modo geral, não tem esse expertise. Então, o que temos feito, isso é parte do nosso trabalho desde o início, não é só o fact-check, mas criar o que a gente chama de relatórios de fatos, o fact sheet, uma planilha que é fácil de ser entendida e acessada sobre tópicos muito importantes como questões sanitárias, questões políticas, e a gente pega dados de várias fontes diferentes. E a gente explica isso de maneira simples, sem muitos jargões específicos, de uma maneira muito fácil de ser entendida, junto com a explicação de toda a metodologia, os aspectos técnicos, a amostragem, as definições, os pesos. Então, isso cria uma espécie de ponte para o mundo estatístico, seja você um jornalista, seja você um representante da sociedade civil, ou apenas uma pessoa do público de modo geral que esteja tentando entender algumas estatísticas. Então, é muito simples de entender essa informação. Excelente, muito obrigado, Kate. Bem, você tinha uma pergunta sobre alternativas para as estatísticas oficiais quando as pessoas não acreditam nas que são apresentadas? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Você está falando comigo? Sim. Eu não ouvi na realidade, mas eu acho que eu posso responder sobre isso. No nosso caso, nós decidimos desde o início basear os nossos fact-checks não apenas com base em estatísticas oficiais, mas fontes alternativas também. Por exemplo, universidades, sindicatos, às vezes, etc, etc. E isso, evidentemente, tem que ser equilibrado. São fontes que devem ser confiáveis, ou seja, é muito trabalho. Então, na verdade, como dá tanto trabalho, seria mais fácil acreditar em outras fontes já críveis. Mas, nos últimos anos, a OES é uma coisa que a gente pode confiar, mas ainda assim nós temos então as fontes alternativas com base na nossa metodologia. Muito obrigado. Muito obrigado, Pablo. Eu vi aqui no chat que Natasha mencionou que é muito útil usar então fontes externas. Você pode, por exemplo, usar websites, mas eu gostaria de dizer também que é o seguinte, nós temos uma seção interna sobre os websites que pode ser melhorado na realidade. Ou seja, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer um offload de tudo, mas eu tenho filtros simples. Eu vou dizer que você esteja procurando, por exemplo, por um artigo ou um grupo de dados. Então, por exemplo, se eu fizer uma busca, por exemplo, com as estatísticas do UK, poderemos dizer assim, por exemplo, que era um período de tempo, ou eu quero um artigo específico. Então você vê, por exemplo, que você tem diferentes opções. Você pode fazer uma busca de maneira diferente e aí você vê o que volta. E como que essas informações voltam é muito diferente, porque todos eles têm dados, têm relatórios, mas cada site vai te dar uma resposta diferente. Ou seja, o design é meio que parecido, mas eu não sei como que eles baseiam em que eles baseiam suas respostas. Eu não sei que padrões são usados, que eles usaram para fazer o design dessa seção nos seus websites. Então, isso é mais ou menos o que a gente tem observado. Eu vejo pessoas que têm feito essas escolhas em termos de dados, mas não apenas para pesquisa, mas para todos os aspectos da vida. É interessante observar as diferenças, ver quais seriam as boas práticas, os bons padrões também. E talvez uma pergunta para o Andy. Nós falamos um pouquinho sobre os fact-checkers usando esses dados e, e como que eles usam esses dados publicados, por exemplo. Mas também existem as questões tecnológicas, as pessoas que trabalham na tecnologia, que também trabalham em organizações de fact-checking. Ou seja, se você quisesse falar um pouquinho, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre algumas das ferramentas que podem ajudar os fact-checkers que possam ser construídos em dados publicados. E talvez eu vou começar com a Andy. Ok, muito obrigado, Vincent. O meu título no meu trabalho, eu sou chefe da verificação de fatos, do fact-checking.
Então, uma coisa que eu gostaria de dizer sobre essa verificação automática é que isso é feito muitas vezes por um ser humano. Mas para qualquer tipo de automatização ou inteligência artificial, nós estamos olhando então no mundo que essas coisas podem ser feitas automaticamente. Uma das coisas mais importantes é que é muito bom termos então informações de boa qualidade que podemos usar como referência. E as estatísticas são realmente muito importantes. Ou seja, essa é a parte do encanamento da internet, por assim dizer, as veias, os canos da internet. Então, em relação às coisas que são publicadas, são baseadas em estatísticas, que são ferramentas, que são dados que possibilitam a criação de ferramentas. Então, nós temos uma sessão pré-gravada de um colega nosso, Corny, nessa conferência, que fala sobre demonstrações do que nós podemos fazer nesse sentido. Em tempo real, inclusive, identificando a tensão por trás daquele claim, ou seja, identificando as fontes, ah, e então publicar dados e cifras. Então, essa informação estaria disponível de tal maneira que nós temos a possibilidade de fazer uma abordagem computacional estatística com base em planilhas de Excel, por exemplo. Isso pode, de maneira muito rápida, possibilitar o início de comportamentos. Há outros projetos também que fazem esse tipo de trabalho. Então, nós temos coisas do Reporters Lab. Eu vejo trabalhos excelentes nesse sentido de outros fact-checkers. Então, temos alguns incríveis trabalhos disponíveis. Mas essa ideia de automatizar o processo em relação ao fact-checking precisa dessas publicações de dados de maneira pública, ou seja, que de maneira possa aumentar a velocidade do processo de fact-checking, e isso vai requerer informação. E eu acho que a aceleração é muito rápido. Nós estamos, então, num mundo onde você tem 100 mil fatos por dia sendo verificados, o que é um número que a gente tem que ficar muito orgulhoso, mas isso é 100 mil contra o resto do mundo. Então, nós temos que fazer um trabalho pensando nisso, pensando em tecnologias, e não é só porque as pessoas, os fact-checkers que trabalham em pequenas instituições, que eles mereçam uma tecnologia menor. Então, é onde esse programa que eu falei entra, ou seja, que é aumentar o acesso a estatísticas e verificações de impacto que isso tem no mundo. E sim, um bom exemplo disso é algum do trabalho que tem sido feito, perdão, pela instituição que eu mencionei. Muito obrigado por isso. Sim, nós temos trabalhado muito também com o nosso pessoal de TI na Fun Fact. Então, é muito trabalho até certo ponto, de alguma maneira, porque, como discutimos anteriormente, nós estamos celebrando a consistência em alguns países desse trabalho. E é ótimo, mas muitas vezes as pessoas tomam isso como uma coisa que cai do céu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: continuem trabalhando. Nós somos seus usuários também. Mesmo sendo os fact-checkers deles, nós também observamos que isso é uma coisa excelente que eles têm feito. Não apenas em relação à construção do banco de dados, mas também na melhoria constante destes bancos de dados, de maneira que outras partes do governo também possam acessá-los. Porque muitas vezes estamos falando apenas de uma coisa específica, em termos de um API que possa nos dar números em relação a uma parte específica do mundo. E isso é uma história engraçada, mas é importante. Esses APIs não são feitos pelo nosso NSO. Isso é feito pelo outro ministério que quer lidar com isso. Então é esquisito até certo ponto, mas para nós também é importante, e é por isso que nós também trabalhamos muito com essa equipe, porque existem muitas coisas boas para serem encontradas, ou seja, se tem um staff similar e também diferenças que possam trazer um sistema com uma metodologia similar em comum. Em comum, perdão. Ótimo, muito obrigado, Pablo. Eu, eu dei uma olhadinha aqui nas perguntas e eu vi que existe uma vontade de ter um engajamento maior em outros países com agências ah, para NSOs, por exemplo. Eu, por exemplo, já trabalhei em outros projetos
onde temos umas organizações de dados, e essas organizações que tentam entrar neste mundo no nível internacional, nacional e internacional. E é muito difícil, porque muitas vezes você tem questões burocráticas e, com frequência, eles operam no nível da governança ou de estratégia de dados, e aí nós podemos trabalhar com eles, mas me dá um pouquinho dos detalhes que você tem observado em relação a isso, ou seja, que tipo de conversa tem se dado em relação a isso. Porque na pesquisa, por exemplo, nós descobrimos que esses NSOs são uma espécie de uma frente, por assim dizer, mas as questões básicas não estão sendo feitas bem por algumas organizações. Então, nós já tivemos, a gente está chegando lá. Nós já falamos, por exemplo, com a ONU recentemente, mas que organizações especificamente vocês podem interagir? Porque ainda estamos construindo um caminho para este mundo, ou seja, esse mundo de estatísticas nacionais e como é que a gente pode usar isso. Eu sei, ou seja, eu sei que você é uma pessoa boa para falar disso, então estamos aqui, somos todos ouvidos. Queremos ouvir sobre organizações como o R21, Data Watch, entre outras. Enfim, então, eu, eu não sei se eu tenho uma resposta para essa pergunta que está sendo colocada aqui, mas há algumas organizações que falam sobre isso. Nós temos apenas alguns minutos restantes e eu fico aqui me perguntando se alguns dos panelistas têm alguma coisa que eles gostariam de acrescentar em relação a este tópico, ou se existem algumas últimas perguntas da plateia. Ah, há uma coisa que já foi mencionada, mas acho que vale a pena falar de novo, o impacto que os fact-checkers têm nas estatísticas, porque talvez nós sejamos vistos como esse bando de informações, mas vindo deste mundo de estatísticas, como é o caso, é difícil dizer quanto que tem impacto, como isso tem impacto na vida das pessoas. E os fact-checkers são um exemplo incrível disso, porque nós pegamos essa informação, nós usamos essa informação de maneira correta e colocamos isso dentro de um contexto que será usado então por um número enorme de pessoas. Estou falando do ponto de vista dos fact-checkers, nós sabemos que isso acontece em várias plataformas. Ano passado foram milhões de vezes. E se nós contarmos essas histórias para instituições de estatística, eles vão ficar muito invejosos, porque eles adorariam ter o mesmo número de acessos que nós temos. Então, eu acho que realmente isso mostra o poder que nós temos no sentido de trazer uma atenção para determinados assuntos. Posso adicionar uma coisa rapidamente? Eu concordo totalmente com o Andy. E para nós foi muito útil achar as pessoas que lidam com as informações no governo, por exemplo. Se você achar uma pessoa, é importante falar essas histórias para ele. Não necessariamente a pessoa que tem a melhor posição, mas uma pessoa que possa ouvir a sua história e te ajudar. Bem, bem, esse é todo o tempo que tínhamos e eu gostaria de agradecer a todos os nossos panelistas por essa sessão e agradecer também pelos organizadores do Global Fact por propiciar esta conversão. Foi muito interessante. Por favor, façam contato, qualquer um de nós, sobre este tópico. E eu acho que é isso aí. Muito obrigado por nos escutarem. Muito obrigado.